Paz de Deus aos queridos irmãos. Irmãos, Deus punhou uma palavra em meu coração para pregar. Essa palavra que Deus punhou em meu coração, ela se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 38, e vai do versículo 1 até o versículo 5. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muito Ezequias. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Assim diz a palavra do nosso Deus Altíssimo. Irmão, aqui nós vimos que nessa passagem, nós vimos que o profeta Isaías, nós vimos que ele procurou o rei Ezequias, que se encontrava ali muito doente, estava com uma doença mortal, e o avisou que a sua morte estava muito próxima. Irmãos, e sabe, a situação de Ezequias perante aquela doença mortal era tão terrível, era tão difícil, que a biografia, que historiadores, eles falavam que Ezequias, meus irmãos, começou a apodrecer ainda vivo. Eles falavam que os órgãos internos de Ezequias ficaram podres. O hálito dele ninguém conseguia suportar mais, de tanta carniça. A doença chegou a se agravar tanto que foi para o lado de fora do corpo, meus irmãos. O corpo de Ezequias começou a estourar. Orifícios, buracos apareciam, saíam em todo o corpo de Ezequias. Os médicos daquele tempo, experientes do rei, faziam todo tipo de emplaste, faziam todo tipo de tratamento em Ezequias, até com bálsamo de Gileade tratavam Ezequias, mas nada sarava ele, nada curava Ezequias. Ezequias, aquele homem, meu irmão, ele ficou podre por fora e podre por dentro. Podre por fora e podre por dentro. Era essa a situação de Ezequias. Era essa a situação. Mas, meus irmãos, naquele momento de dor, naquele momento de aflição, naquele momento difícil que Ezequias estava passando com aquela doença, Ezequias, ele ouve a voz de Deus pelo profeta Isaías. E ele, quando ele ouve essa voz, ele logo toma uma decisão, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E na palavra nos mostra que a decisão de Ezequias, sabe o que foi? Sabe o que foi?
A decisão de Ezequias foi voltar para Deus e oração. Foi voltar para Deus e oração. Foi se arrepender a Deus e oração. Ezequias, meus irmãos, naquele momento de dor, naquele momento de aflição, naquele momento de sofrimento terrível, ele começa a se arrepender do orgulho e da soberba que ele tinha, por tais feitos que ele tinha feito. Ezequias, ele começa a voltar para a palavra de Deus. E a Bíblia nos mostra que quando Ezequias se arrepende realmente, quando volta-se para Deus, a Bíblia nos mostra que ele olha para a parede e ele começa a orar para Deus, para ele ser curado daquela terrível doença. Aleluia! Glória a Deus! Aqui a palavra nos mostra que arrependimento e oração andam juntos, meu irmão. Arrependimento e oração. Se você quer ter vitória, se você quer ter doença curada, se você quer ver o milagre de Deus em tua vida, comece a se arrepender e orar a Deus. Arrependimento e oração andam juntos. Pois, meus irmãos, quando Ezequias se arrepende e ora a Deus, Deus, ele atende a oração do teu servo. Deus, ele atende a oração do rei Ezequias. Pois Deus, ele manda o profeta, meu irmão, naquele momento, o profeta Isaías, ir lá falar para Ezequias que ele ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e eis que eu acrescentarei aos teus dias, Ezequias, mais 15 anos. Você não vai mais morrer. Você não vai mais morrer desta doença mortal. Assim diz o Senhor Jeová. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão, por causa da tua oração, você vai ser liberto. Aleluia. Por causa do teu arrependimento sincero e da tua oração verdadeira, você vai ser curado desta terrível doença. Por causa da tua oração sincera, com arrependimento verdadeiro, deixando os erros e pecados, você verá milagres de Deus acontecer na tua vida. O mar vai se abrir, meu irmão. Maná vai vir do céu para a tua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Vai vir. Por causa do arrependimento e oração sincera, vai vir. Vai vir. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus, Criador dos céus e da terra. Irmão, e assim como foi com Ezequias, assim como foi a atitude do rei Ezequias, Deus, meus irmãos, Ele quer também que nós voltemos para Ele. Deus, Ele quer que nós voltemos para Ele. Deus, Ele quer que nós se voltemos para Ele com lágrimas, com coração sincero,
com o coração reto, com o coração que tem desejo da verdade de Deus. Deus, Ele quer que nós se voltemos para Ele com arrependimento, meus irmãos. Com arrependimento. Aleluia. Irmão, se arrependa hoje dos vícios, da droga, da maconha. Se arrependa da fofoca. Se arrependa da traição. Se arrependa da injustiça. Se arrependa, meu irmão, da mentira. Vai largando os erros. Vai largando os pecados. Em nome de Jesus. Deus, Ele quer que nós se voltemos para com Ele, como era naqueles dias, quando tu praticava a verdade, quando tu praticava a palavra, quando tu vivia realmente na justiça, na retidão, nas coisas santas de Deus. Deus quer arrependimento. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, e eu tenho que falar o que Deus manda. Eu tenho que falar o que Deus ponha em meu coração. Sabe, Deus em sua palavra, aleluia, Ele manda o recado. Eu tenho que falar. Não posso recuar. Aleluia. Deus em tua palavra, Ele manda o recado. Igreja Bola de Neve da cidade de Santos. Deus manda te dizer. Deus manda falar. Se acertem. Se voltem para a minha palavra. Líderes da Igreja Bola de Neve de Santos, voltem-se para a minha palavra. Líderes da Igreja Bola de Neve de Santos, desistam do carnaval. Não façam a batucada de carnaval que vocês querem fazer novamente. Desistam disso. Desistam dessa podridão. Desistam dessa carnalidade. Desistam, pois isso cheira mal às minhas narinas. Isso tem cheiro de morte. Tem cheiro de morte. Líderes da Igreja Bola de Neve de Santos, se não queres morrer, se não queres ver a sepultura, então faça como Ezequias. Voltem-se para mim. Volte-se para o meu caminho. Volte-se para a minha palavra santa. E desistam do que vocês querem fazer de mal. Deixe o caminho de Satanás. Deixe o caminho das trevas. E começam a se arrepender do carnaval na igreja. Não realizem essa blasfêmia. Não realize esse pecado. Não contamine o meu arraial. Não
não façam essa atrocidade com as minhas ovelhas. Não. E voltem novamente pregar e a viver a palavra da verdade, a palavra da retidão, a palavra da justiça, a palavra que cura, que restaura, que transforma, que liberta e que leva o homem a Deus. Pois eu cumpro o que falo, eu cumpro o que estás na minha palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pois, meus irmãos, tem gente que está muito perto da morte. Tem gente que está muito perto da morte, assim como Ezequias estava. Tem. Pois tem gente querendo o carnaval. Tem gente querendo pular e bagunçar nesta festa de Satanás, que é o carnaval. Tem muita gente assim. E sabe, infelizmente, meus irmãos, é gente que fala que é cristão, é gente que fala que lê a Bíblia de dia e de noite, é gente que fala que adora somente a Deus e mais nada e mais ninguém. É gente assim, é homem assim. Mas Deus manda te dizer: você quer oração atendida como a do rei Ezequias? Você quer uma oração atendida para uma cura? Você quer oração atendida para uma vitória, para o teu milagre? Você quer? Então, abandone as práticas do mal. Abandone as práticas do pecado. Desista do carnaval. Abandone então a vontade do carnaval, meu irmão, e volte-se para mim. Volte-se para a minha palavra. Pois você, agindo na minha palavra, agindo na minha conformidade, agindo do jeito que eu quero, eu, Deus, eu sou fiel e eu atenderei a sua oração, como eu atendi a oração do rei Ezequias. Aleluia. Aleluia. Ah, meus irmãos, então, essa palavra que Deus ponhou em meu coração, que possamos viver e aceitar essa palavra de Deus em nossas vidas, que possamos então fazer como Ezequias, que possamos novamente se voltar para Deus, se arrepender dos nossos pecados, para que Deus realize o teu agir, realize os teus milagres nas nossas vidas. Eu agradeço a imensa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.